Nosso pastor presidente, e vai nos trazer uma mensagem direto do céu para o nosso coração. Abra o teu coração. Pastor Carlos José de Melo. Meus irmãos queridos, a paz do Senhor. Nós estamos muito felizes, né? Ver a igreja do Senhor louvando, adorando. A casa vai se enchendo, né? Muitos irmãos ainda viajando, pastor Manuel mesmo, pastor José Carlos também socorrendo. Mas o certo é que almas é tudo que Deus quer que a gente ganhe, né? Antes que eu continue aqui, eu queria que você abrisse a sua Bíblia, por favor. Josué, capítulo 1, do versículo 3. Eu falei esse assunto ali no Pedra Branca esses dias, mas não nesse ponto. Josué, capítulo 1, versículo 3. Você que tem a sua Bíblia, nós vamos meditar dentro desse ponto. Todo lugar que pisar a planta de vosso pé, vô-lo tenho dado. Amém, irmãos? Pode ler comigo? 1, 2, 3. Todo o lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu disse a Moisés. Tome assento, meus amados irmãos, aos ouvintes aí pela internet também. Deus vos abençoe. Queridos irmãos, quantos estão indo para o céu aí? Se eu tivesse combinado com a irmã Irene antes, né, não teria dado tão certo. Diga comigo assim: eu estou indo para o céu. Pergunte quem está do seu lado, e você? Amém. Você tem que responder: eu também. Graças a Deus, muito feliz de ver a irmã Lourdes. Deus abençoe a irmã Lourdes. Eu só tenho uma coisa para reclamar com a senhora. A senhora vem muito pouco aqui. Você podia vir todo domingo, toda terça. Os irmãos aprovam, amém? E também os irmãos que foram apresentados, Deus abençoe, viu? Estamos orando aí, porque se o Espírito Santo tocar e falar e agir, não é? Essa casa está de braços abertos para vocês, viu? Meus amados irmãos, quando eu quero falar sobre dois momentos na vida de um crente, essa mensagem pode mudar a sua forma de perceber, de ver, de entender e até de aceitar a batalha, né? As lutas, as provações de um crente. O texto vai falar de um momento importante de mudança, quando Israel sai do deserto e começa já a tomar posse de Canaã. Os irmãos sabem que este povo, ele teve uma jornada de 40 anos naquele deserto. Ele teve um tempo em que 430 anos, para você ter uma ideia, isso é quase o tempo do descobrimento do Brasil. Eles foram escravos de Faraó. Esse povo, composto aí de quase 2 milhões de pessoas, hoje se resume na nação de Israel. E muitas vezes, lendo a palavra, muitos crentes não entendem a voz profética. Eu quero falar de algo que talvez você já viveu, enfrenta, mas não entendeu. Muitas das vezes você tem passado períodos difíceis. Deus te trouxe aqui nesta noite e eu quero crer nisso, que o Espírito Santo nos conduziu aqui para que a nossa vida seja mudada, para que haja em nossos corações uma chama que se reacende. Nossos irmãos pregaram sobre pessoas que clamaram, como o cego Bartimeu, e Jesus fez um milagre. Mas existem aqueles momentos na história de Israel que aparentemente, não é? Deus coloca e orienta seu povo para que o seu povo tome a atitude da bênção. E como nós estamos num tempo de batalha, porque nós estamos num tempo de enfrentamentos, não é? E passamos às vezes a observar crentes e até mesmo lideranças que deveriam estar se posicionando em Deus, né? Já foi falado aqui, adorador de Deus, que a igreja é lugar de adorar, é lugar de nós renovar nossas forças, é lugar de alimentar a alma. Igreja precisa ser lugar de alegria. É verdade?
Aleluia. Igreja do Senhor, às vezes tem perdido seu tempo com tantas coisas que não é adoração, não é a evangelização. E Deus nos chama nesta noite a algo especial. Observe o texto. Durante todo o livro de Êxodo, desde o momento em que Deus tira Israel do Egito, você vai observar que muitos milagres aconteceram. O pastor André nos comentava que no Antigo Testamento tem muitos milagres, mas um grande milagre foi quando o mar se abre e o povo passa e atravessa, por aquele mar aberto, e Deus destrói os inimigos. Mas havia uma caminhada, havia uma estrada a seguir. Eu quero falar sobre isso nesta noite. Nós temos uma caminhada a seguir. Não é porque eu aceitei a Cristo, Jesus me libertou e eu agora vou me render, não é? Como muitos pereceram no deserto. Há uma jornada. Israel precisava atravessar o deserto. Eu preciso te avisar nesta noite que nós estamos no deserto. Nós estamos no deserto. Sabe aquele momento que você está desanimado? Aquele tempo que parece que ninguém te liga, não abraça você. Aquele momento que você parece estar sozinho na estrada. Aquele tempo que parece que a agenda, os amigos se afastaram. Aquele dia difícil. E parece que é um tempo, em que Deus não fala com você. E parece que é aquele momento em que você fica até sem forças para a oração. E você ouve alguém dizer: ore, meu irmão, mas as suas forças se foram. Mas você continuou caminhando. Você só foi dando mais um passo. Você foi dando mais um passo. Eu posso dizer aos irmãos que todos que estão aqui nesta noite, não importa se você chegou aqui abatido, triste, desanimado, mas você é campeão e escolhido por Deus. Porque você chegou aqui porque algo se move dentro do seu coração. Mas eu preciso pregar nesta noite uma palavra de impacto, de poder que Deus tem movido no meu coração. Há muitos anos, quando Deus me deu a ordem de começar a obra das missões, eu não tinha recursos, nem amigos, nem pessoas que pudessem nos ajudar. Mas Deus me ensinou que para chegarmos no alvo, nós precisamos somente obedecer sua voz e precisamos dar um passo atrás do outro, mesmo naquele tempo que você se sente abatido, mesmo naquele tempo que parece que Deus não está tão perto, mesmo naquele tempo que parece que Deus está te provando com algo muito sério, que é o silêncio de Deus, e Deus nos prova com silêncio. Mas se eu quero te revelar nessa noite, talvez você já saiba, que quando Deus não está falando com você, Ele está agindo no silêncio por você. Deus está trabalhando por pessoas aqui que muitas das vezes nem imaginam como Deus está operando. Às vezes nós queremos que as coisas se resolvam de uma forma rápida, objetiva, direta, e nada acontece. Não é verdade. Deus está trabalhando. Só que Deus está trabalhando em alguns detalhes que lá na frente você vai entender o agir do Senhor. Nós costumamos falar da vida de José. Olhe para a vida de José. Deus promete para ele a vitória, Deus mostra para ele que ele seria um governador, mas tudo que acontece na vida dele foram provas, tribulações, foi vendido, foi traído, foi negado, foi caluniado, foi preso, mas no tempo de Deus. E os pregadores dizem com verdade, Talvez você nunca pensou nisso. Quando ele está preso e aparecem lá um mordomo e um padeiro, e ele revela ao mordomo que ele haveria de voltar ao palácio e teria vida. Isso acontece em 3 dias. Mas o padeiro, quando pergunta para ele, ele fala assim: você daqui a 3 dias vai morrer. E aconteceu. E José pede alguém que o ajude. Falou com aquele homem, falou: chega lá no palácio, lembra de avisar para o rei que eu estou preso, mas eu sou inocente. Você sabe o que aconteceu? Aquele amigo esqueceu dele. 2 anos de esquecimento. E você olha para mim e fala: pastor, aonde essa mensagem vai chegar? Presta atenção. Alguém diz assim que se José tivesse saído da prisão no mesmo dia, tinha uma vaga na padaria e ele seria talvez um bom padeiro.
Tem gente querendo ser grande, mas não quer crescer. Tem gente querendo ter a vitória, mas não quer caminhar. Há pessoas que querem colher grandes bênçãos, mas não querem plantar. E essa é uma noite que eu quero dizer a você que todo lugar que você decidir ocupar na presença de Deus, Deus já deu para você. Observe, Israel sai e a Bíblia fala algo interessante lá no finalzinho do livro de Êxodo. Quando levanta o tabernáculo, lugar de adoração, algo acontece, alguém chega e fala assim: Moisés, tem algo diferente no arraial. O que é? Tinha uma nuvem, irmãos. A nuvem estava cobrindo o acampamento. De dia era uma nuvem que conduzia o povo, e à noite era uma coluna de fogo. O deserto é lugar frio à noite. Alguns desertos que eu já visitei, e um deles foi muito interessante, né? Foi entre Israel e o Egito, o deserto exatamente do Sinai. Frio à noite, mas muito frio. E de dia um calor tremendo. Então Deus tinha para o seu povo nuvem para o dia e fogo para a noite. Sabe, tem crente que ele não aprendeu a descansar em Deus. Descansa, meu irmão. Para de correr de um lado para o outro. Espera em Deus. Mas tem crente que na noite fria, quando ele não está sentindo, Deus quer encher você do poder. Deus quer encher você do fogo. Deus quer que você volte a sentir a sua alma aquecida. Que quando você, oh aleluia, estiver passando a noite mais fria, porque a Bíblia chega a dizer que o choro pode durar uma noite, mas a Bíblia diz que a alegria, ela vem pela manhã, aleluia. Mas quando esse povo, ele chega agora, depois da morte de Moisés, 40 anos andando, imagina você, a nuvem dava duas coisas. Primeiro, dava a direção. É para a direita, é para a esquerda, é para frente, é para trás, não importa. Para onde ela ia, o povo seguia. E a nuvem dava também o tempo. Se Israel desmontava o acampamento e ficava ali um ano, como já aconteceu, a nuvem estava lá um ano. Mas na noite ou no dia que ela se deslocava, o povo tinha que pegar tudo, colocar sobre os animais e continuar a sua caminhada. Mas se eles chegavam no lugar, tirava tudo, desmontava, montava a barraca, mas no mesmo dia a nuvem levantava, eles levantavam e seguiam. O que Deus está querendo dizer? Nós reclamamos às vezes de coisas que é Deus que está fazendo. Às vezes nós reclamamos de situação que está acontecendo e nós achamos que é o inimigo, nós achamos que é o homem, mas é Deus que está conduzindo a minha vida e a sua vida. Aleluia! E às vezes as pessoas no tempo que vivemos, elas se precipitam e ficam no deserto. A Bíblia diz que os ossos daquela geração ficaram pelo deserto. Só 2 atravessaram e um deles é Josué e Caleb. Josué agora recebe uma orientação de Deus. É como se Deus estivesse dizendo para ele assim: agora Josué. E agora ele vai falar para cada um de nós: agora meu filho, eu vou aplicar aqui a palavra. Você já viu a nuvem, conduziu você por 40 anos. Mas agora não vai ter mais nuvem. Não, Senhor, não. Agora não vai ter mais coluna de fogo. Não, não. Mudou, Josué. Sabe o que acontece com muitos crentes hoje? Deus já falou, Deus já mostrou, Deus já capacitou, e eles continuam esperando o sinal do céu. Mas nesta geração, a Bíblia não diz para eu ficar esperando nuvem e coluna. Ela manda eu pisar. Aí Deus fala assim com Josué: Josué, a partir de agora é contigo. Até agora eu te guiei, te orientei, te levei. Aleluia. Mas agora é você que vai pisar. E todo lugar que você pisar eu vou dar para você. Eu estou crendo num Deus que vai trazer um avivamento nesta geração. Mas será um avivamento tão glorioso, de crentes cheios de Deus,
humildes e santos, que vão ver milagres, porque milagre na vida do crente é detalhe. Mas a maioria, ao enfrentar alguma coisa, não sabe o que fazer, não sabe que o Senhor nos dá uma voz profética. E aqui eu quero aproveitar e dizer aos irmãos, enquanto nós aqui reunimos adorando, tem mais de 20 congregações nossas aí que também estão adorando. Mas enquanto nós estamos adorando, tem mais de 1.800 missionários que eu conheço, e um deles vai pregar aqui terça-feira, que é o pastor presidente lá do Peru, que chegaram em lugar que não tinha recurso, não tinha jeito, ninguém queria Jesus, o povo atacava, como lá na Guiné-Bissau, ameaçado de morte, o pastor, várias vezes, eles tentaram matar, tirar a sua vida. Hoje é um dos maiores trabalhos missionários, mas porque eles decidiram que aquele lugar Deus tinha dado para eles. Você pode me ajudar a pregar nessa noite? Levante a sua mão e diga comigo, em nome de Jesus, nós vamos tomar posse daquilo que Deus já nos deu. Se você andar por esse capítulo, é na hora da gente parar, meu irmão, de viver aquela vida decepcionado, às vezes até frustrado, porque Deus nos faz nesta nova geração agora, é a geração da fé. Nós precisamos usar a nossa fé. Nós precisamos usar a nossa fé em todos os momentos, não é só no momento que está tudo bem, não é só no momento em que a saúde está, não, no momento da dor, da dúvida, da incerteza. Eu me lembrei agora da irmã Cida, que vocês sabem o estado que ela está, os irmãos que estão visitando, e há pouco tempo eu cheguei na sua casa e falei, e aí irmã Cida? Ela falou, pastor, já por 3 vezes os médicos decretaram a minha morte, chamou a família e disse que não tem mais jeito, que o fim chegou, mas eu estou pregando, eu estou evangelizando, eu estou dando glória. E eu fiquei pensando, e nós que estamos com saúde, não é tempo da gente sair tomando posse da terra? Maria José falou agora há pouco, 80 anos, outros irmãos aí, nós estamos vendo o Brasil, que acabou de chegar de uma caminhada do Nicolas Ferreira, foi até Brasília, e nós ficamos pensando, mas que bobagem é essa? Não, não é bobagem não. Nós temos que aprender o que é uma caminhada. Nós temos que aprender que Deus não fala com gente dorminhoco, que quer que as coisas aconteçam enquanto ele dorme na preguiça, não evangeliza, não ora, não quer saber de vitória e fica reclamando de Deus. Deus manda dizer a você nessa noite, quer que eu opere? Marche. Oh, glória a Deus, aleluia. Quer que eu trabalhe na sua vida? Caminhe. Mas pastor, eu não estou vendo nada, eu não estou sentindo nada, pois Deus está me usando nessa noite para dizer a você que toda a terra que você pisar, Deus já te deu. Oh, quem pode adorar, quem pode adorar, quem pode adorar. Aleluia, crente tem que ter fogo na alma, crente tem que ter óleo na vida. Eu queria perguntar, como é que está o azeite aí, hein? Porque deserto pode ser o melhor lugar da nossa vida. Pastor, o que é isso? É só você lembrar de Jacó. É só você lembrar que foi no deserto que Deus alcança Jacó, enquanto ele está fugindo e está dormindo, e pegou uma pedra e coloca como travesseiro. Enquanto ele dorme, ele vê uma escada que liga o céu e a terra, e os anjos de Deus que desciam e subiam, aleluia, e ele acorda dizendo, este lugar é a casa de Deus. Ele pega algo que o crente precisa ter, azeite. Eu vou repetir isso aqui. Ele pega algo que o crente precisa ter, azeite, e mesmo no deserto, sozinho, sem pai, sem mãe, sem amigos, ele unge a pedra com azeite. Pastor, mas o que é isso? É Deus falando o seguinte, até uma pedra, Deus faz crescer. Quando eu cheguei em Ribeirão Preto, disseram para mim, é seu fim. É o fim do seu ministério, é o fim do seu chamado, é o fim da sua vida. Ouvi muitas pessoas zombando, rindo, criticando. Mas eu quero dizer a vocês uma coisa. Eu aprendi o segredo é não parar. Enquanto eles te criticam, você trabalha. Enquanto eles te jogam pedra, você trabalha. Enquanto falam mal de você, você ora. Enquanto caluniam você, você jejuma. Enquanto faz alguma coisa, você vai para a praça gritar que Jesus salva, Jesus cura, Jesus liberta. Enquanto eles ficam perdendo tempo, tentando atingir você, você somente caminha. Oh, glória a Deus. Você vai ouvir uma voz de você dizendo, este é o caminho, andai por ele, sem desviar nem para a esquerda nem para a direita.
E eu posso dizer uma coisa: Jesus é o caminho, e você está caminhando na trilha de Deus. Você precisa, oh glória a Deus, voltar a assumir o lugar que é teu. Tem crente que Deus deu para ele dom, chamado, e ele fica enrustido na sua alma dizendo: cadê a nuvem? Cadê o sinal? Você não terá sinal, porque Deus já te deu o sinal. Pisa, porque o mar vai se abrir. Assim que Josué recebe esta palavra, oh glória a Deus, você percebe que algo se muda ali, porque ele agora tem que entrar em Canaã, tem que tomar posse da terra, oh aleluia. Mas sabe o que Deus fez? Deus escolheu a estação mais difícil, em que o rio estava transbordando, para eles entrar na terra. Deus escolheu a cidade mais protegida, Jericó, para eles tomar posse da terra. E você diz assim: pastor, parece que Deus se enganou comigo. E você parou por quê? Você desanimou por quê? Você está quieto por quê? Aí Josué sai ao campo, depois que Deus mostra para ele: olha Josué, capítulo 3, versículo 5, Deus diz para ele: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vocês. Oh glória a Deus, aleluia. Deus nunca vai mudar o seu caráter, Ele continua santo. Deus nunca vai dar um jeitinho para poder agradar a este ou aquele. Eu escrevi ao presidente Bolsonaro ontem, aliás sexta-feira, e mandei a carta, falando com ele a respeito da necessidade de uma vida no altar. Porque muitas vezes nós pregamos para autoridades, nós pregamos para alguém, mas não falamos da necessidade de mudança. O evangelho não é tinta no papel, o evangelho não é uma filosofia, uma teoria, o evangelho é poder. Vou repetir aqui: o evangelho é para libertar o homem, oh glória a Deus, aleluia. Nós estamos vivendo um tempo perigoso de religiosidade, em que as pessoas, elas estão mais querendo viver uma religião do que entrar na dimensão sobrenatural, entrar dentro daquilo que é o projeto. Nesta noite eu quero pedir a você: olha, santifica a sua vida, porque Deus vai fazer maravilha na sua história. Que maravilhas são essas? Aleluia. Quando eles têm que passar por aquele rio, Deus orienta e diz para ele: olha, dessa vez não tem nuvem, desta vez não vai ser nem a vara na tua mão como era na mão de Moisés. Não, Senhor, não. Eu não te falei no capítulo 1, versículo 3? Todo lugar que pisar. Aí Deus falou com ele assim: põe a arca, oh glória a Deus, e manda o sacerdote marchar. E Deus fala assim: assim que a planta dos pés dos sacerdotes pisar nas águas, elas vão se abrir. Posso te falar uma coisa? Deus nesta noite está falando sobre os seus pés. Parou por quê? Aleluia. Pisa, que o rio se abre. Marcha, porque é tempo de crente marchar. E quando o sacerdote pisa, o detalhe é que aquele grande rio, Jordão, que transbordava, ele não se abriu ao meio como o mar. Não. Porque se ele abrisse ao meio, imagina os irmãos, que ele ia transbordar por todos os lados e ia afogar muita coisa. A Bíblia fala que mais de um tanto de quilômetro as águas pararam. E elas subiram na vertical. Acho que você talvez não está entendendo. Deus não conhece limites. Deus pode nos dar Ribeirão Preto nas palmas das mãos dele. Nós não vamos ficar vendo bancos nas igrejas vazios, não. Deus vai ocupar cada espaço com vidas cheias do Espírito Santo. Alguém diz para a gente assim: mas pastor, é só fazer um neon, é só fazer um baile funk evangélico? É só mudar a doutrina que o povo tá... Irmão, nós não precisamos disso. É só santificar a vida, porque quem faz o mar abrir e o rio parar ainda é o Todo-Poderoso. Nós precisamos parar com esse evangelho de homens, de fariseu, que está pregando para agradar a A, agradar a B, mas não se preocupa de verdade com o céu. Não está falando da eternidade,
Nós estamos vendo evangelhos, e infelizmente em nosso país, não é? Nós temos aí milhares de cristãos que se dizem evangélicos, e é um país corrupto até a alma. Mas nós queremos crer que nesta noite estou falando para uma igreja que quer morar no céu com Jesus. Quando este púlpito deixar de pregar santidade, quando nós começamos a mudar o evangelho para agradar as pessoas, querendo números, quando nós nos preocupamos mais com quantidade de pessoas do que com santidade a Deus, nós negamos a fé. Posso te dizer um segredo nesta noite? Ninguém precisa disso. Jesus está aqui. E quando você pisa na terra, Deus já abre para você e você vai caminhar. E quando você chegar do outro lado daquele rio, você vai dizer: agora eu estou em Canaã, aleluia. Agora eu tomo posse da promessa. Cadê aquela promessa que Deus fez na sua vida, que tem tempo que Ele fez? E você está dizendo assim: cadê a promessa? Onde é que está a promessa? Deus manda dizer a você: toma posse dela. Oh, glória a Deus, aleluia. Toma posse dela. Abre a tua boca profética. Eu fico admirado com a simplicidade da Bíblia. É tão simples as coisas de Deus. Deus não requer da gente que a gente fique, não, Ele apenas espera que seu povo marche, que o seu povo abra a sua boca. Hoje não é mais, irmão, uma caminhada física num deserto físico, não é mais uma cidade de Jericó física, mas Deus te chama e nos chama para destruir fortalezas. Aí quando Ele atravessa com o povo, observe, Josué preocupado, diz a Bíblia que ele sai de noite e ficou lá no campo. Eu vejo aqui na minha memória um homem no campo, olhando uma cidade que ninguém podia destruir. Pastor, eram muros que ninguém podia jogar no chão. Eles não tinham bombas, eles não tinham canhões. Mas sabe o que acontece? À noite, enquanto Josué está como às vezes você fica, encarando aquele problema que está olhando para você, aquela luta que está olhando para você, você diz: Deus, como é que eu vou vencer isso aí? E Deus fala para ele a mesma coisa. Aleluia. Manda ao povo que marche em volta da cidade. Você está percebendo aí que Deus está dizendo para ele: a terra que você pisar eu darei para você. Você agora não vai ficar só de longe gritando para a muralha cair. Você não, você vai marchar em volta da cidade. Você vai marchar uma vez, 2 vezes, 6 vezes, e no último dia vocês vão marchar 7 vezes. E quando chegar a 7ª, aleluia, vocês vão marchar em silêncio. Vocês vão marchar em ordem, disciplina. Mesmo correndo o risco de jogarem azeite quente sobre vocês, vocês vão marchar pela fé. Você está com medo por quê, meu irmão? Tem coisas que às vezes eu falo para os irmãos assim: irmão, Deus vai abrir aquela porta, e a pessoa fica tímida. A pessoa fala: será? E ela prefere viver uma reclamação do que viver o poder de Deus. Ela prefere viver na doença do que dizer: eu posso estar doente, mas Jesus vai me curar. Eu posso estar passando essa luta, mas Deus já me abriu a porta. Eu posso não ter uma solução, mas Deus vai resolver esta causa. Oh, glória a Deus. Esta é uma noite em que gigantes cairão por terra aqui neste lugar. Aleluia, porque Deus tem para você exatamente o cumprimento das suas promessas. Nesse tempo que vivemos, se eu falar algo aqui, alguém vai estranhar, mas é verdade. Para Deus usar a sua vida, a minha vida, em fazer tantos milagres, nós não precisamos de multidões. Basta-nos a voz profética de Deus. Uma palavra de Deus, falada por um homem ou uma mulher santo de Deus, Deus vai usar para abrir portas que ninguém poderia abrir. Já falei sobre a nação brasileira, dizendo que é necessário o arrependimento nacional, porque enquanto pessoas ficam jejuando, até oram por uma nação que tem o carnaval, por uma nação que vive na idolatria de Aparecida, por uma nação que de noite estão nas igrejas evangélicas e no outro dia estão nas baladas noturnas, por uma nação que não prega mais santidade no casamento, santidade no namoro, que não prega mais santidade no altar. Como é que Deus vai fazer milagres nesta geração? Eu vou te responder como é que Ele vai fazer. Vai usar a minha vida.
e vai usar a sua vida. Começa a abrir a sua boca de profeta e reaja, oh glória a Deus. Quando os demônios chegarem para você e dizer assim: esse mar não abre, esse rio não abre, essa cidade não cai, você vai lembrar dessa mensagem. Eu não preciso de nada, eu só preciso de Deus. Eu preciso do Espírito Santo. Irmão, eu tenho visto tantas maravilhas acontecerem e eu percebo que o segredo da nossa vida na nova dispensação não é a gente fazer muita coisa, não é a gente correr atrás de muita coisa, não é você ficar gritando atrás de muita coisa, é você marchar, é você pisar. Quando todo mundo diz não vai, não funciona, não abre, o crente cheio do Espírito Santo, ele vai chegar e vai dizer assim: já abriu, porque Deus já me entregou a vitória. Satanás vai tentar roubar essa mensagem para você e dizer assim: mas você, cadê as promessas de Deus? Lembra delas nessa noite? Lembra da voz que Deus um dia falou com você? Aleluia! Nós somos uma igreja pentecostal. A igreja pentecostal, ela tem uma arma que muitas vezes ela não usa. É o fogo do Espírito. É a unção que vem do alto. Uma pessoa que tem unção, ele é perseguido, irmão. Uma pessoa, quando ele tem unção, você se prepara para isso. Se você tem unção na sua vida, eles vão virar as costas para você. Eles vão, porque você tem unção. A unção na nossa vida incomoda os outros. Mas é essa unção que vai curar o doente, é essa unção que vai abrir o mar, é essa unção que você vai marchar com ela, é essa unção que Deus vai usar para fazer a diferença nessa terra. Posso te falar uma coisa? Receba o sobrenatural de Deus na sua vida nesta noite. Por favor, levante a sua mão assim em adoração ao Rei. 1 minuto para você orar ao Senhor. Toma posse daquilo que já é teu. Oh, glória a Deus. Marcha, porque toda a terra que pisar, a planta do teu pé o Senhor vai te dar. Caminha, não para, continua, avança. Oh, tem uma voz dizendo para, e você fala: não paro, porque Deus usou o pastor hoje e disse para mim que toda a terra que eu pisar será minha. Sabe aquela pergunta que você fez para Deus esses dias? E Deus está me usando para responder a você. Eu já te dei, aleluia. Tem pessoas que estão aqui nesta noite que o câncer atacou a sua vida. Tem pessoas que estão aqui que o diabetes quase levou você à morte. Mas você diz: não, eu creio num Deus que cura. Eu disse: não, eu não vou crer no que meus olhos estão me mostrando, eu vou crer na promessa que Deus me fez. Disseram para você, quantas vezes dizem para alguém que tem unção: você não serve. Jogaram você para o canto. Mas sabe, Deus na verdade estava trabalhando por você. Porque Deus está te livrando de companhias que Ele não quer na sua vida, para te colocar no centro da vontade do eterno Deus. Porque esse é um tempo de milagres. Levante a sua mão, eu quero profetizar sobre a tua vida nesta noite. Tem portas se abrindo aqui agora. Tem doenças desaparecendo aqui nesta noite. Tem um enchimento do Espírito Santo. Aleluia. E Deus está falando: levante a sua mão e receba uma alegria nova. Na alma daquele que está entendendo essa mensagem, está dizendo: eu vou profetizar aquilo que Deus me dá para profetizar. Na noite mais fria, mais difícil, o crente pisa, aleluia, e os milagres vão acontecer na nossa vida. Eu estou tendo de Deus revelações claras nesse tempo, sonhos e visões que Deus tem nos dado para uma nova época. Essa igreja passará por um renovo extraordinário. Deus está trazendo do norte, sul, leste e oeste. Porque eu estou orando e dizendo: vem tu, vento norte, e assopra vento sul, e traz vida sobre as nossas vidas. Oh, glória a Deus. Você vai pisando e Deus vai fazendo. Você vai caminhando e vai fazendo. Não importa se a cruz está pesada, não importa se a dor está lá na alma, não importa se a prova é grande, mas você vai marchando, você vai marchando, você vai marchando. Sabe, irmão, Canaã é logo ali, aleluia. Ei, irmão, não para não, porque o que Deus tem para você é muito maior do que aquilo que dizem que Ele quer fazer.
Há uma esperança na alma daqueles que adoram a Deus. Deus está me usando para falar a pessoas cuja cova já estava aberta. Mas Ele chegou e tirou você de dentro da cova. Adore Ele aí, porque Ele é vida na sua vida. Oh, glória a Deus, aleluia. Pastor, e o que eu faço? É um passo atrás do outro. Aleluia. Tem dia que você está cheio e vai correr, mas tem dia que você vai devagarzinho. Tem dia que você está alegre e vai avançar, mas tem dia que você vai ter que se ajoelhar e se arrastar de joelho. E você pensa, Deus não está me vendo, mas é naquelas horas mais difíceis da sua vida. Oh, aleluia, quando o crente chora, quando a lágrima desce, quando parece que nada está acontecendo, você está dando os passos maiores da sua vida. Porque Deus manda lhe dizer que Ele te trouxe até este momento, porque é só um começo da grande obra que Deus tem para fazer na tua vida. Eu quero que você fique de pé, que a gente vai louvar a Deus com a nossa banda. Mas antes de louvar, feche os seus olhos. Pai Santo, que nesta noite, ó Deus, nessa caminhada, ó Senhor, ó glória, teu povo seja cheio do Espírito Santo. Senhor querido, que nesta oportunidade a igreja do Senhor viva uma vida profética, Pai. Ela viva um tempo de milagres, inúmeros milagres. Senhor, eu oro para que o teu Espírito encha os vasos aqui nesta noite. Eu sei que tem língua, Senhor, na vida de muitos, tem dons na vida de outros. Oh, glória a Deus. Mas muitas vezes nós aprendemos a viver de emoção, e hoje eu estou pregando sobre fé viva e poderosa.